Se você é alguém que se interessa por horóscopo e astrologia, provavelmente costuma perguntar às pessoas a qual signo elas pertencem, enquanto muitos encontram conforto e orientação nos 12 signos do zodíaco, há aqueles que não têm grande interesse no assunto, porém consultam astros e são completamente sugestionáveis por eles. Mas você sabia que a Bíblia nos alerta sobre os perigos escondidos por trás dessa prática e em como elas podem ser prejudiciais para uma vida segundo o Evangelho de Jesus Cristo? Veja nesse vídeo o que a Bíblia diz sobre astrologia, horóscopo e signos. Vem com a gente, vamos bibliografar para você. Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Esses são os chamados 12 signos do zodíaco, e eles são definidos pelas constelações presentes ao longo da eclíptica, que é o caminho aparente percorrido pelo Sol durante o ano, visto da Terra. Há menção a um suposto 13º signo chamado Serpentário, mas é importante destacar que essa inclusão não é amplamente aceita na astrologia ocidental tradicional, que reconhece apenas os 12 signos mencionados anteriormente. A definição do signo se baseia nas constelações pelas quais o Sol passa no dia em que uma pessoa nasce. Os astrólogos antigos perceberam que o Sol permanecia cerca de um mês em cada uma dessas constelações, o que levou ao agrupamento dos 12 signos em 4 elementos clássicos, que supostamente representam traços e personalidades. Os do primeiro grupo são os signos de fogo, Áries, Sagitário e Leão, descritos como espontâneos e impulsivos. Os signos de água, como Câncer, Escorpião e Peixes, são associados à imaginação e às emoções. Os signos de ar, como Libra, Aquário e Gêmeos, são considerados ágeis, animados e propensos a intelectualizar sentimentos. E por fim, os signos de terra, como Capricórnio, Touro e Virgem, são descritos como calmos e lentos para a tomada de decisões em suas reações e mudanças. Essas informações correspondem à astrologia antiga, que ainda é utilizada como base para o conhecimento dos signos do horóscopo. No entanto, é importante ressaltar que muitas coisas mudaram ao longo do tempo. O primeiro dia da primavera no hemisfério norte foi marcado como o ponto zero do zodíaco, o que explica por que Áries é considerado o primeiro signo da lista e começa exatamente em 21 de março. Essa designação se baseia nos primeiros 30 graus da eclíptica do Sol. A partir daí, encontramos Touro entre 30 e 60 graus, Gêmeos entre 60 e 90 graus e assim por diante. No passado, os astrólogos antigos não tinham conhecimento de que a Terra realizava pequenas mudanças em seu eixo e que essas mudanças ocorrem em um ciclo de 25,8 mil anos, devido a um fenômeno chamado precessão. Mas com base nessas correções e conhecimentos atualizados, algumas pessoas até mesmo desenvolveram uma lista alternativa de signos, considerando as datas em que o Sol passa por cada constelação, levando em conta as correções atuais. No entanto, é importante lembrar que essas datas podem variar de acordo com diferentes sistemas astrológicos e que a visão bíblica discorda plenamente desses conceitos. Primeiro, que se o dia do seu nascimento realmente influenciasse na sua personalidade, Deus teria praticamente fornadas industriais do processo. Seria basicamente uma fornada de personalidades, anti-individuações, ante os princípios de singularidades únicas estabelecidas por Ele mesmo. Pessoas nascidas de tal dia até tal dia seriam fadadas a se desenvolverem de determinada maneira, de acordo com sua simples data de nascimento, de modo que estariam propensas a serem mais alegres, descontraídas, extrovertidas ou melancólicas, introvertidas e tímidas, sem qualquer escolha de adesão ou decisão. Segundo a própria ciência, nossa personalidade é gerada por traços estáveis e duradouros, que são padrões de comportamentos, emoções e pensamentos que caracterizam cada indivíduo. Esses traços podem variar em intensidade de pessoa para pessoa e influenciar a forma como nos comportamos em diferentes situações. A influência genética também desempenha um papel importante na formação da personalidade. Estudos mostram que certos traços de personalidades têm uma base genética, o que significa que algumas características são herdadas dos nossos pais. No entanto, é importante ressaltar que a genética não determina completamente a nossa personalidade. Os padrões de comportamento não determinam nossa personalidade. Cada pessoa é única e cada fator externo ou interno, ambiental, cultural e experiencial de vida também nos influencia. Em outras palavras, o que define nossa personalidade é muito mais complexo do que o fato de uma pessoa ter nascido entre 21 de março e 19 de abril.
Também temos os casos em que muitas pessoas tendem a se identificar com as definições de seus respectivos perfis e designações de características de seus signos, que até mesmo supostamente poderiam definir seu futuro e destino. Porém, apenas se identificam com esses perfis, os que se parecem com esses perfis, porque para milhões de outros seres humanos que nasceram no mesmo período e não se assemelham com essas descrições que a eles são atribuídas, nunca sequer se interessaram pelo assunto, se desassemelhando completamente dessa designação, já que para elas não teria qualquer significado. Agora, para aquelas pessoas que carregam em seu coração esse paganismo e veem na descrição do seu signo semelhança com a sua própria identidade, geralmente são aquelas mais suscetíveis a sugestionamentos superficiais, que se encaixam a 80% da população mundial. É uma questão de probabilidade. Essa prática pode se tornar um vício tão marcante em sua vida, que mesmo após uma conversão, essa pessoa se torna aquela que não pode sair de casa antes de ler o horóscopo do dia, ou melhor, o versículo do dia. Seu aprisionamento se torna tão grande que elas continuam tratando a Bíblia como seu tarô pessoal, ou tabuleiro Ouija, e esse é o famoso horoscopismo bíblico, que impulsiona facilmente um novo convertido na fé a cair na conversa de tantos falsos profetas, que em nome de Deus pregam barbaridades, e são os próprios adivinhos da palavra, e os religiosos mais supersticiosos que existem, que trocam apenas de terreiro, mas continuam praticando o paganismo com outro nome. Tudo isso é apenas um fenômeno de identificação que cria perspectivas coletivas de indução, que viaja como arquétipo no imaginário humano desde os tempos mais primitivos. Se alguém não tem consciência do Deus Senhor da vida e que o fim da lei é Cristo, assim como o fim de toda busca por qualquer que seja a via é Jesus, esse indivíduo ficará escravizado a essas buscas especificamente porque a maioria não confia plenamente no amor de Deus para cuidar de suas vidas. A maioria vive com o medo terrível do presente e do futuro, buscando encontrar alguma esperança de salvação que dê a elas algum tipo de segurança no caminhar, porque não são pessoas que andam pela fé. Precisam de um mapa, de algo que elas possam tocar com compressão. Precisam de um ídolo, só que nesse caso o ídolo é a configuração de uma personalidade que se adequada harmonicamente a um suposto caminho, que se for obedecido conforme as ascendências e os vértices de energia cósmicas, a pessoa é recompensada e tende a dar certo no que faz, quase como uma espécie de karma, ou seja, o grande ídolo invisível de sua vida se torna aquela espiritualidade energética, cheia de vértices e de vórtices, que a colocam em uma escravidão profunda de aprisionamento psicológico. Não se engane, a astrologia é uma pseudociência e suas alegações e práticas não são fundamentadas naquilo que Deus nos ensina. Todo discípulo do Evangelho deve andar pela fé e somente pela fé, confiando nas promessas daquele que é o único que pode guiar os nossos caminhos desde o ventre de nossa mãe e que nos deu um propósito de existência quando ainda éramos apenas substância informe. E se você chegou até aqui e curtiu nosso vídeo e nosso canal, peço que se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder os próximos, e assim ainda nos ajudará a crescer nessa plataforma. Então eu vou ficando por aqui, mas te espero no próximo vídeo. A todos, tchau!